É verdade, sem falsidade, certo e muito verdadeiro. Poucas linhas causaram tanto fascínio quanto a abertura da chamada Tábua de Esmeralda. Por trás dela existe um nome que atravessa séculos, Hermes Trismegisto. Hoje, vamos separar com lupa o que é fonte primária, Corpus Hermeticum, Asclepios e a tradição da tábua, do que é reconstrução moderna, como o Caibalion, 1908. Você vai entender de onde vem a frase como acima, assim abaixo, o que de fato ensinam os diálogos herméticos e por que o Caibalion ganhou tanta força no século XX. Sem promessas fáceis, a jornada aqui é de clareza, contexto e precisão histórica, para você estudar com profundidade, aplicar com sobriedade e não cair em confusões. No final, você sai com um mapa de estudos e prática segura. Por onde começar? Como ler e como conectar filosofia, ética e vida cotidiana. Antes de qualquer polêmica, precisamos responder: quem ou o que foi Hermes Trismegisto? Antes de imaginarmos um ancião envolto em túnicas, vale um passo atrás. Hermes Trismegisto é menos pessoa e mais emblema. Trismegisto significa 3 vezes grande, um título de reverência. Por que 3? As tradições oferecem respostas distintas. Alguns dizem 3 áreas de domínio: cosmos, mente e destino, ou astrologia, alquimia e teurgia. Outros falam de 3 grandezas acumuladas ao longo dos séculos: intelectual, espiritual e régia. Não há um registro biográfico verificável de um único mestre histórico. Há, sim, um nome-autor coletivo, uma voz que atravessa tempos e línguas. Esse nome nasce do encontro entre Hermes na cultura grega, mensageiro, mediador, patrono dos viajantes, do comércio e do logos ágil, e Thoth, no Egito, escriba divino, guardião da escrita, do tempo e da medida justa, Ma'at. Quando essas figuras se entrelaçam no mundo helenístico, especialmente em Alexandria, surge um símbolo poderoso: o mestre que transita entre mundos, capaz de traduzir o alto no baixo, o invisível no visível, o eterno no que passa. Por isso, Hermes aparece nos diálogos como pedagogo da alma. Ele ensina discípulos, Tat, Asclépio, em conversas que começam no cotidiano e terminam em visões do intelecto, Nous, da ordem do cosmos e do renascimento interior. A forma é simples: perguntas e respostas, pausa e contemplação, uma imagem, um silêncio. O objetivo é tudo menos simples: reorientar a vida. Em vez de segredos para controlar a realidade, os textos querem clarear o olhar, ordenar o desejo, purificar a intenção. Chamar esses escritos de herméticos não significa fechados ou elitistas. Significa que falam a uma inteligência iniciada na atenção. Atenção ao quê? À estrutura do real, à luz que o intelecto participa, à ordem que pede correspondência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Se a imagem do microcosmo refletindo o macrocosmo te soa familiar, é aqui que ela ganha corpo, o humano como espelho do todo, e, portanto, responsável por alinhamento entre dentro e fora. Importa também entender por que atribuir esses textos a um nome tão antigo. No Renascimento, isso se chamou prisca teologia, a ideia de que existe uma sabedoria primordial que corre subterrânea pela história, anterior às escolas, maior que as polêmicas, e que alguns nomes como Hermes encarnam. Dar a Hermes a autoria não é apenas uma estratégia de autoridade. É um gesto de unidade. Dizer que pensamento, culto e ética não são compartimentos, mas um mesmo movimento rumo à lucidez e à virtude. Ao mesmo tempo, é vital separar 2 correntes que a posteridade misturou: a hermética filosófico-devocional, de diálogos curtos e exigentes, que convidam à conversão da mente e da vida; as tradições mágico-operativas e alquímicas, que floresceram em paralelo, compartilhando símbolos e linguagem, mas com ênfases e objetivos próprios. Ambas beberam do emblema Hermes, mas não são intercambiáveis. Este vídeo vai manter esses rios reconhecíveis para que você beba com consciência.
No fim, talvez a pergunta quem foi Hermes ceda lugar a outra mais transformadora. O que a voz de Hermes quer de mim hoje? Se deixarmos que ela nos toque, a resposta costuma ser simples, porém exigente. Clareza do intelecto, coerência ética, contemplação que desemboca em ação justa. Não é espetáculo, é caminho. Se esse retrato te ajudou, comenta mapa. Isso me sinaliza que a base ficou sólida para avançarmos. Falar em hermética é cruzar um portal. Não estamos diante de um livro único, mas de um conjunto de ensinamentos que atravessam séculos, línguas e tradições, todos atribuídos a um mesmo nome, Hermes Trismegisto. São vozes reunidas por afinidade, não por autoria direta. O que as une não é a biografia de um mestre, mas a busca por um saber que não se transmite como fórmula, e sim como experiência interior. O centro dessa tradição pulsa em dois grandes eixos, o Corpus Hermeticum e o Asclepios. Juntos, eles compõem uma filosofia espiritual que não ensina a dominar o mundo, mas a compreendê-lo. Não são tratados de magia, mas de reconhecimento do que somos, de onde viemos e como reencontrar o caminho de volta à ordem divina. O Corpus Hermeticum é uma coleção de diálogos curtos escritos em grego entre os séculos I e III depois de Cristo, em meio ao ambiente cultural de Alexandria, onde o pensamento grego se fundia com as tradições egípcias. Hermes, o mestre, aparece nesses textos conduzindo discípulos como Tat e Asclépio por paisagens metafísicas, não com técnicas, mas com palavras que despertam a alma. São conversas que começam em perguntas simples e logo escalam em profundidade, como quem sobe degraus de silêncio. O mais conhecido desses tratados é o primeiro, Poimandres. Nele, Hermes tem uma visão do intelecto divino chamado de Nous, um ser de luz, origem de todas as coisas. Através dessa luz, ele testemunha o nascimento do universo, a criação do tempo, dos elementos e da alma humana. O humano, diz o texto, é a imagem viva do intelecto e só se perde quando esquece sua origem. A salvação, portanto, não é uma intervenção externa, é lembrança, é despertar. Outro tratado essencial é o Discurso Secreto, que trata do renascimento espiritual. Hermes ensina Tat que o verdadeiro renascimento não acontece no corpo, mas na mente. Não se trata de morrer para viver de novo, mas de morrer para a ignorância e nascer para a lucidez. Aquele que renasce aprende a amar de forma ordenada, aprende a ver o mundo sem o nevoeiro do ego. Há ainda o tratado sobre o intelecto a Hermes, onde a mensagem é clara. Só podemos conhecer aquilo com que nos tornamos semelhantes. Para reconhecer a luz, é preciso tornar-se luz. Para ver o divino, é preciso purificar o olhar. O texto fala de oração, mas não no sentido comum. Aqui, orar é sintonizar a mente com o ritmo do cosmos. É aprender a escutar o silêncio que está por trás de todas as coisas. Os tratados 11, 10 e 2, conhecidos como a Chave, o Sermão Geral e outros, reforçam os pilares dessa sabedoria. Deus como uno e mente viva, o cosmos como ordem inteligente, o ser humano como microcosmo que espelha o todo, e a virtude como o caminho de retorno. A magia que esses textos propõem é ética, contemplativa e devocional. Nada a ver com encantamentos, tudo a ver com transformação interior. Paralelamente ao Corpus, temos o Asclepios, um texto em latim, mais antigo na circulação ocidental e que sobreviveu por toda a Idade Média. Ele preserva a mesma essência, mas com um tom diferente. É mais simbólico, mais ritualístico, mais poético. Nele vemos Hermes conversando com Asclépio e outros discípulos sobre o destino do Egito, sobre a decadência da espiritualidade e sobre o poder da criação humana de refletir o divino. Uma das passagens mais famosas do Asclépios fala sobre as estátuas dos templos, que, segundo o texto, poderiam ser animadas com o espírito divino. Mas esse não é um chamado à idolatria, é uma metáfora sobre a arte, sobre o poder simbólico de canalizar o invisível através da forma.
É o reconhecimento de que o mundo visível pode conter o invisível, quando criado com reverência. Também no Asclépios, Hermes lamenta um futuro onde os templos seriam esquecidos e a sabedoria desprezada. Ele descreve um tempo de ruína espiritual em que os homens se voltariam apenas para o que é material. Essa profecia, lida literalmente, pode parecer sombria, mas lida simbolicamente é um chamado: preservar a luz em tempos de escuridão. Manter viva a chama do espírito quando tudo ao redor parece perder o sentido. Ambos os textos, Corpus e Asclépios, não foram feitos para serem apenas lidos, foram feitos para serem meditados. O conhecimento que carregam não se transfere por informação, mas por transformação. Eles não ensinam fórmulas mágicas. Eles esculpem silêncio dentro de quem escuta com o coração aberto. Mais tarde, séculos depois, quando o Renascimento europeu começou a buscar as raízes da sabedoria antiga, Marcílio Ficino traduziu o Corpus Hermeticum para o latim. Hermes foi lido como um profeta do cristianismo nascente, um precursor de Moisés, Platão e até de Jesus. Surge então a ideia da prisca teologia, a teologia primordial, onde diferentes tradições apontam para o mesmo centro, a unidade entre Deus, mente, cosmos e ética. Essa redescoberta não foi apenas intelectual, ela reacendeu práticas, rituais e filosofias. O hermetismo influenciou alquimistas, teólogos, médicos e cientistas. O nome Hermes voltou a circular, agora como símbolo de uma sabedoria atemporal que atravessa religiões e escolas, unindo em vez de separar. Por isso é tão importante reconhecer o que é o texto antigo e o que é a leitura moderna. Confundir o Corpus com o Caibalion ou o Asclépios com manuais de autoajuda é tirar dessas obras sua força original, que não está na promessa de controlar o mundo, mas no convite para ordenar a si mesmo. Estudar a hermética não é colecionar conceitos, é se abrir para um modo de pensar que é também um modo de ser. É aceitar o chamado para despertar o intelecto, cultivar a virtude e lembrar, sempre lembrar, que o divino já habita em nós, mas só brilha em quem aprende a olhar com verdade. Existem textos que se impõem pelo tamanho, e há outros que se impõem pelo mistério. A Tábua de Esmeralda pertence a esse segundo grupo. Poucas linhas, nenhum nome assinado de forma verificável, mas uma reverberação que atravessa milênios, alimentando alquimistas, filósofos, místicos e buscadores. A tábua não explica, ela provoca. Não desenha um mapa, mas entrega uma chave. Seu início já é uma senha. É verdade sem falsidade, certo e muito verdadeiro. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, para que se cumpra o milagre da unidade. Essa frase, muitas vezes reduzida à fórmula como acima, assim abaixo, tornou-se um dos lemas mais conhecidos da espiritualidade esotérica. Mas para compreendê-la de verdade, é preciso saber de onde ela vem, como foi entendida e o que ela realmente quer dizer. A origem da tábua, ao contrário do que muitos acreditam, não é o Egito faraônico. A forma mais conhecida do texto surge em fontes árabes, entre os séculos 8 e 9, em meio a uma rica tradição de alquimia islâmica. O texto aparece no Kitab Sir al-Khalqa, o livro do segredo da criação, atribuído a Balanas, nome arabizado de Apolônio de Tiana, outro personagem envolto em mistério. É aí que Hermes reaparece, como autor lendário de uma tábua inscrita em esmeralda e enterrada num túmulo secreto. Séculos depois, já na Europa medieval, traduções latinas da tábua começaram a circular entre alquimistas, filósofos naturais e ocultistas. E foi justamente nesse contexto que a frase "como acima, assim abaixo" ganhou força como resumo de um princípio de correspondência cósmica. A ideia de que tudo o que existe no universo visível reflete uma realidade invisível. O mundo dos sentidos espelha o mundo do espírito. O microcosmo humano contém os mesmos elementos que compõem o macrocosmo do universo. Essa leitura se tornaria central na alquimia renascentista,
onde o laboratório se tornava templo, e cada transformação da matéria era também um processo espiritual. Não se tratava apenas de converter metais, mas de purificar a alma, elevando o operário junto com a obra. Como acima, assim abaixo, não significava copiar o céu na terra, mas reconhecer que ambos participam do mesmo ritmo essencial. Séculos mais tarde, já no início da ciência moderna, a tábua ainda era levada a sério. Isaac Newton, pai da física clássica, traduziu pessoalmente a tábua de esmeralda. Isso não foi um capricho místico. Newton via na alquimia uma linguagem simbólica profunda, capaz de expressar leis naturais e princípios espirituais ao mesmo tempo. Para ele, compreender os segredos da natureza era também um caminho para conhecer Deus. A frase "como acima, assim abaixo", portanto, não nasceu como mantra. Nasceu como uma visão integral do cosmos. Tudo está conectado. Tudo é reflexo. Tudo participa de uma mesma origem. Mas ao longo dos séculos esse princípio foi ganhando interpretações, algumas respeitosas, outras distorcidas. Hoje vemos a frase usada em contextos tão variados quanto a astrologia, a psicologia junguiana, a física quântica e até no marketing espiritual, mas nem sempre com o mesmo cuidado. A superficialidade muitas vezes transforma o que era um convite à contemplação profunda num slogan vazio. Então, o que significa hoje, de forma viva, afirmar que o que está em cima é como o que está embaixo? Significa lembrar que nada está isolado, que o corpo e o espírito não são inimigos, que a mente e o mundo não estão em guerra, que a ordem do céu, das estrelas, dos arquétipos, das ideias puras, pode encontrar espelho e expressão na conduta de um ser humano justo, lúcido, presente. Significa que não há gesto pequeno quando ele carrega grandeza de intenção, que não existe espiritualidade verdadeira que despreze o cotidiano, e que a transformação interior, quando real, não fica escondida. Ela se reflete, inevitavelmente, nas escolhas, nos relacionamentos, na maneira de existir no mundo. A tábua de esmeralda, em sua brevidade, não nos entrega uma doutrina. Ela oferece uma lente, e essa lente nos ensina a ver e a viver com consciência da unidade. Ela sussurra o que toda alma intui. O segredo não está longe. Está no modo como você olha e no que você decide fazer com o que vê. Agora que conhecemos os textos que formam o corpo da tradição hermética, é hora de mergulhar no coração do seu ensinamento, porque a hermética, diferente de muitos sistemas religiosos ou filosóficos, não se apresenta como um dogma, nem como uma crença a ser aceita. Ela é, acima de tudo, uma pedagogia da alma, um caminho para ver com clareza, ordenar a mente e viver de forma justa, porque ver e viver, para Hermes, são inseparáveis. No centro de tudo está Deus como uno, mas não um Deus distante, inalcançável ou vingativo. Aqui Deus é o tudo que é, a fonte de luz viva e mente consciente, que se manifesta em todas as formas, em todos os tempos, em todos os níveis de existência. Essa fonte é chamada nos textos de Nous, o intelecto divino, uma espécie de sol espiritual que emana luz e sentido. E se Deus é Nous, o ser humano é aquilo que pode reconhecê-lo. O humano é descrito como imagem e reflexo do intelecto, um microcosmo do macrocosmo, não como metáfora apenas, mas como realidade viva. O cosmos pulsa em nós, assim como nós reverberamos dentro do cosmos. Essa é a base da tão falada correspondência hermética. Não para aplicar leis mágicas, mas para despertar a responsabilidade espiritual que isso implica. Nos textos, o drama humano não é o pecado, mas o esquecimento. Esquecer que viemos da luz. Esquecer que somos mais do que carne, nome e tempo. Esquecer que temos dentro de nós uma centelha capaz de compreender a verdade e viver por ela. A queda, portanto, não é uma punição divina, mas uma consequência da distração, da ignorância, do apego ao que passa. E a salvação, por outro lado, é recordação. É o retorno da mente ao seu estado luminoso. É nascer de novo, por dentro.
Esse novo nascimento, que os textos chamam de palingenesia, não acontece no corpo, mas no intelecto. Ele começa com um choque de lucidez, como quem acorda de um sono profundo e percebe que estava cativo de seus desejos, medos e ilusões. A partir disso, começa a reeducação interior, controlar a fala, purificar o olhar, refinar as intenções, cultivar o bem. Não como moralismo, mas como alinhamento com a ordem do real. É por isso que a hermética insiste tanto em uma palavra que aparece como eixo em todos os tratados: piedade, ou, no grego original, eusebeia. Mas não estamos falando aqui de religiosidade cega ou submissão passiva. Piedade, nesse contexto, é um modo de estar no mundo com reverência lúcida. É respeitar a vida, o cosmos, o próximo e a si mesmo, porque se reconhece em tudo o mesmo sopro divino. Ser piedoso é viver com coerência entre pensamento, palavra e ação. Outro princípio essencial é a cosmologia simbólica. O universo, segundo Hermes, não é uma máquina fria e aleatória. Ele é vivo, inteligente e ordenado. Os céus não dominam os homens por força, mas por afinidade. As estrelas e os planetas, como partes do todo, expressam os ritmos de uma inteligência superior, e o ser humano, quando desperto, aprende a viver em harmonia com esses ciclos, não para se curvar ao destino, mas para caminhar com consciência dentro dele. É nesse ponto que a filosofia hermética toca a alquimia, a astrologia e as ciências naturais. Não como fórmulas mágicas para manipular o mundo, mas como linguagens simbólicas que nos ajudam a ver o invisível no visível. A astrologia, por exemplo, não é um mapa de fatalidades, mas um espelho da alma. A alquimia, mais do que transmutar metais, é o processo de transmutar o próprio ser, do chumbo da ignorância ao ouro da sabedoria. Mas todo esse conhecimento por si só não basta. Hermes deixa isso claro. A verdadeira transformação só acontece quando o saber desce do intelecto para o coração e do coração para a prática diária. Por isso, os textos sempre voltam ao mesmo ponto: oração, contemplação, silêncio, virtude. Orar aqui não é pedir, é elevar a mente. Contemplar não é fugir do mundo, é vê-lo por dentro. Silenciar não é se calar, é dar espaço ao que é eterno. E viver com virtude é alinhar cada ato à música que vibra na essência da criação. No fim, Hermes ensina que não há separação entre o conhecimento e a vida. Saber sem viver é como luz trancada num baú. Mas quando o saber ilumina o gesto, a palavra e o olhar, então o humano volta a ser aquilo que ele sempre foi: um espelho da mente divina e um elo consciente na grande corrente do ser. Nenhuma sabedoria nasce pronta. Mesmo as vozes mais antigas, como a de Hermes, são como rios, ganham forma ao atravessar terras, idiomas, séculos. Entender o caminho que a hermética percorreu é tão importante quanto compreender seu conteúdo. Porque esse caminho revela como o espírito humano guardou, distorceu, renasceu e reaprendeu essa tradição, e como ela permanece viva hoje, não como vestígio arqueológico, mas como convite à lucidez. Nos primeiros séculos da Era Comum, em pleno coração do Império Romano, a cidade de Alexandria se torna o útero cultural onde os textos herméticos ganham vida. É lá, entre templos egípcios, escolas gregas, comunidades judaicas e místicos de todos os matizes, que nasce o Corpus Hermeticum, um conjunto de diálogos que não pertencem nem à religião oficial, nem à filosofia acadêmica. São textos híbridos, ousados, frutos de um tempo onde a inteligência buscava não apenas saber, mas ser transformada. Durante a chamada Antiguidade Tardia, século II a V, esses escritos circularam entre grupos de buscadores espirituais e estudiosos do neoplatonismo. Não formavam uma seita nem uma escola dogmática. Eram usados como inspiração interior, como alimento para almas que queriam pensar e orar ao mesmo tempo.
Mas com o passar do tempo, e especialmente com o crescimento do cristianismo como religião oficial do Império, muitas dessas tradições foram silenciadas, perdidas ou escondidas. O Corpus Hermeticum, escrito em grego, quase desapareceu do Ocidente. O que sobreviveu foi o Asclepius, em latim, o único tratado hermético que permaneceu acessível durante toda a Idade Média. Foi ele que manteve o nome de Hermes vivo no imaginário europeu, embora sua mensagem tenha sido parcialmente reinterpretada à luz do cristianismo medieval. Ao mesmo tempo, em terras árabes, a tábua de esmeralda ganhava vida em novos contextos. Na tradição islâmica de alquimia e filosofia natural, Hermes, ou Idris como também era chamado, era visto como profeta primordial, portador de um saber antigo sobre a criação, a natureza e a alma. Ali, a hermética floresceu com outros nomes, outros símbolos, mas com a mesma centelha de busca. E então, no século XV, algo extraordinário acontece. No coração da Itália renascentista, o nome de Hermes volta à superfície com força inédita. O jovem Cosimo de Médici, apaixonado por sabedoria antiga, encomenda ao filósofo Marcílio Ficino a tradução de textos recentemente redescobertos na Grécia. Entre eles estava o Corpus Hermeticum. Ficino abandona temporariamente sua tradução de Platão para traduzir Hermes, e o faz com entusiasmo quase profético. Ele acredita que está diante de uma teologia mais antiga que Moisés, um elo perdido entre a razão platônica e a fé cristã. Essa ideia dará origem à chamada prisca teologia, a noção de uma sabedoria original e universal que antecede as religiões e aponta para um mesmo centro, Deus, a ordem cósmica e a elevação do espírito humano. A redescoberta de Hermes incendeia o imaginário do Renascimento. Intelectuais como Giordano Bruno veem na hermética a chave para unir filosofia, ciência e espiritualidade. Bruno, em especial, bebe dessa fonte para afirmar a infinitude do universo, a divindade presente em tudo e o poder do humano como co-criador. Suas ideias lhe custariam a vida, mas a chama não se apagaria. No século XVII, quando a ciência moderna começa a nascer, o nome de Hermes ressurge novamente, desta vez no laboratório. Figuras como Isaac Newton, que hoje associamos à física clássica, dedicaram anos ao estudo da alquimia hermética. Newton traduziu a tábua de esmeralda, escreveu comentários sobre ela e buscava nas reações químicas não apenas leis da matéria, mas ecos da mente divina organizando o mundo. Essa convivência entre razão e revelação, entre ciência e símbolo, pode nos parecer contraditória hoje, mas na época não era. A busca era única, compreender a ordem do real, fosse ela lida nos céus, nos textos antigos, nas reações químicas ou nas orações silenciosas. E assim, da Alexandria Antiga aos salões de Florença, dos alquimistas islâmicos às anotações de Newton, Hermes nunca deixou de caminhar. Às vezes em voz alta, às vezes em sussurro, mas sempre presente nas entrelinhas da história. Hoje, quando citamos Hermes ou estudamos seus textos, não estamos apenas voltando ao passado. Estamos entrando numa tradição viva que resiste à pressa, à superfície e à rigidez. Uma tradição que nos ensina a ver de novo, a nós mesmos, ao mundo e ao sagrado. Porque o tempo do hermetismo não é cronológico, é cíclico. É como um eco que volta ao coração quando a mente está pronta para escutar. No início do século XX, em meio a um cenário norte-americano efervescente, entre espiritualismos modernos, movimentos de pensamento positivo, ocultismo e teosofia, surge um livro pequeno de capa escura e título misterioso, The Kybalion. Publicado em 1908, assinado pelos enigmáticos Three Initiates, ele prometia revelar a filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O nome de Hermes Trismegisto, mais uma vez, era invocado. Mas quem escreveu de fato esse livro? A maioria dos estudiosos concorda que o autor principal foi William Walker Atkinson, advogado, editor, escritor e expoente do movimento chamado New Thought,
Uma corrente que combinava espiritualidade, autossugestão, mentalismo e crenças na mente como força criadora da realidade. Atkinson escreveu sob vários pseudônimos e foi responsável por dezenas de obras sobre temas como magnetismo mental, vibração, poder da mente, pensamento positivo e leis universais. O Kybalion, portanto, não é um texto da antiguidade, nem tem relação direta com o Corpus Hermeticum, com o Asclepius, nem com qualquer manuscrito grego ou copta atribuído a Hermes Trismegisto. É isso sim, uma reinterpretação moderna, escrita em inglês contemporâneo, e que utiliza a aura do hermetismo antigo para embalar ideias do seu tempo. Mas isso não significa que seja desprovido de interesse ou valor. O Kybalion propõe um sistema baseado em 7 princípios. Mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. Vibração, nada está parado, tudo se move. Polaridade, tudo é dual, os opostos são idênticos em natureza. Ritmo, tudo flui, tudo tem marés. Causa e efeito, nada escapa à lei. Gênero, tudo tem princípio masculino e feminino. Esses princípios são apresentados como leis universais que governam tanto o plano espiritual quanto o plano material. A linguagem do livro é concisa, direta, quase aforística. Os conceitos são tratados como verdades autoevidentes, mas algo precisa ser dito com clareza. Essas leis não são extraídas de textos antigos atribuídos a Hermes. São criações modernas, inspiradas por uma leitura ocidentalizada e sincrética de espiritualidade esotérica. O que o Kybalion faz é condensar ideias que circulavam no início do século XX, mentalismo, correspondência cósmica, vibração energética, dualidade, e apresentá-las como parte de uma suposta tradição hermética secreta, agora revelada. Isso conferia ao livro um ar de autoridade atemporal, embora sua base fosse enraizada nas correntes do seu tempo. E é aqui que mora o ponto-chave deste capítulo. O Kybalion não deve ser confundido com o hermetismo clássico. O erro mais comum é justamente esse: acreditar que ao ler o Kybalion estamos acessando os mesmos ensinamentos do Poimandres, do discurso secreto ou das visões do Asclepius. Mas não estamos. A estrutura do Kybalion é racionalista, lógica, quase matemática. Os textos herméticos clássicos, por outro lado, são visionários, poéticos, dialogais. Eles não oferecem sistemas prontos, mas imagens simbólicas. Não entregam fórmulas, mas aberturas para a transformação interior. O Kybalion ensina como pensar com leis. A hermética ensina como ser a luz da verdade. São abordagens diferentes, com naturezas distintas. Ainda assim, o Kybalion se tornou extremamente popular. E isso se deve a um fato simples: ele é acessível. Em poucas páginas, oferece uma estrutura que parece completa, fácil de aplicar, e que promete resultados rápidos: controle mental, entendimento do universo, alinhamento com o fluxo da realidade. É compreensível que tenha se tornado porta de entrada para muitos buscadores. Mas o convite que fazemos aqui é mais exigente: ir além da superfície, separar o que é inspirado do que é original e compreender cada obra em seu contexto e com sua linguagem própria. Porque o Kybalion, embora traga o nome de Hermes, fala com outra voz. E essa distinção é o que liberta, não para negar o valor do que ele propõe, mas para recolocar cada ensinamento em seu lugar justo e dar ao buscador a chance de caminhar com consciência, e não com confusão. Depois de entender o que é o Kybalion e de onde ele surge, precisamos responder à pergunta inevitável: em que medida ele se conecta com a hermética clássica? Afinal, ambos falam em nome de Hermes, ambos citam correspondências cósmicas e ambos se apresentam como caminhos para compreender o real. Mas a semelhança, embora exista, é mais superficial do que profunda. Na hermética antiga, a linguagem é visionária, simbólica, poética. Hermes conduz diálogos que são mais experiências do que sistemas. Não há leis universais descritas como manuais, mas imagens e metáforas
que abrem o intelecto para contemplar a ordem do cosmos. Já no Kybalion, a proposta é quase científica, um conjunto de 7 princípios definidos como se fossem leis da física espiritual, prontas para aplicação imediata. Mesmo assim, é possível apontar convergências. O princípio da correspondência, do Kybalion, ecoa claramente a ideia hermética antiga de que o humano é microcosmo do macrocosmo. A frase "como acima, assim abaixo", popularizada pela Tábua de Esmeralda, já expressava essa intuição. O princípio do mentalismo, que afirma que o universo é mente, tem afinidade com a noção hermética de nous, o intelecto divino como fonte de todas as coisas. O princípio da vibração pode ser lido como uma reinterpretação da visão dinâmica do cosmos hermético, que nunca está parado, mas sempre em movimento sob a ordem divina. Por outro lado, as tensões são inegáveis. O Kybalion apresenta suas 7 leis como uma sistematização definitiva. Mas nos textos clássicos não há esse fechamento. A hermética não é um manual de regras fixas, é um convite aberto ao despertar interior. Nos diálogos antigos, a ênfase está na piedade, na ética e na contemplação. Já no Kybalion, o foco desloca-se para o uso prático das leis, muitas vezes com tons de autoajuda ou desenvolvimento pessoal. A hermética clássica é essencialmente devocional. Busca unir intelecto e virtude para viver em sintonia com o divino. O Kybalion é essencialmente utilitário. Busca aplicar princípios universais para compreender, prever ou até manipular a realidade. A consequência é que, embora compartilhem palavras e símbolos, eles habitam universos diferentes. A hermética antiga fala em transformação interior através de contemplação e ética. O Kybalion fala em domínio da mente e da realidade através de princípios universais. Ambas podem inspirar, mas de modos distintos. Essa distinção é fundamental, porque quando confundimos um com o outro, corremos o risco de distorcer o sentido profundo da tradição antiga, reduzindo-a a um manual de leis. Mas quando colocamos cada um em seu devido lugar, descobrimos algo precioso. O Kybalion pode servir como porta de entrada para muitos buscadores, mas é o Corpus Hermeticum e o Asclepius que guardam a raiz transformadora do hermetismo. No fim, o que Hermes pede não é que você memorize princípios, mas que você renasça em consciência. Que sua vida se torne testemunho vivo da mente divina. O Kybalion pode oferecer conceitos, mas a hermética antiga oferece caminho. Falar sobre hermetismo desperta fascínio, mas também pode gerar confusão. Entre textos antigos, traduções modernas, releituras esotéricas e manuais populares, muita gente não sabe por onde começar. E aqui está um princípio essencial. Sem ordem, não há clareza. O estudo da hermética é como subir uma escada. Cada degrau tem sua hora. Pular etapas só leva ao cansaço e ao equívoco. O primeiro passo é começar pelas fontes antigas, em boas traduções. O Corpus Hermeticum é a chave de entrada. Prefira traduções comentadas, que contextualizam os termos e explicam o cenário cultural. Uma das versões mais respeitadas é a edição de Brian P. Copenhaver, que traz introdução e notas detalhadas. Nela, o leitor encontra não só os textos, mas também as ferramentas para compreendê-los de modo crítico. Dentro do corpus, o tratado mais indicado para começar é o Poimandres. Ele é a síntese do espírito hermético, a visão do intelecto divino, a criação do cosmos, a queda no esquecimento e a promessa do renascimento interior. Ler esse texto não é apenas absorver informação, é aceitar o convite para uma experiência transformadora, se lido com atenção e silêncio. Em seguida, vale mergulhar no discurso secreto, onde Hermes orienta seu discípulo Tat no processo de renascimento espiritual. É um tratado breve, mas profundo, que mostra como a transformação não é ritual externo, mas conversão do olhar, mudança de vida, retorno ao essencial. Depois do corpus, é hora de visitar o Asclepius. Esse texto em latim foi o único a sobreviver completo na Idade Média e traz imagens poderosas.
como o lamento sobre o futuro do Egito e a ideia de que estátuas poderiam ser animadas por espírito divino. Lido simbolicamente, ele ensina que a criação humana, quando guiada pelo sagrado, pode refletir a presença divina no mundo visível. Outro passo importante é compreender o contexto histórico. Textos de enciclopédias confiáveis, como a Enciclopédia Britânica, mostram que esses escritos nasceram em Alexandria, no cruzamento de culturas, e que seu objetivo não era fundar uma religião ou seita, mas oferecer um caminho de sabedoria para o indivíduo. Esse pano de fundo é essencial para não cair na armadilha de ler os diálogos como se fossem manuais mágicos ou livros de autoajuda. Somente depois de conhecer as fontes antigas é que se deve abrir espaço para o Kybalion. E aqui é vital ter senso crítico. O Kybalion não é um texto da antiguidade, mas uma obra moderna escrita no início do século XX. Ele pode ser inspirador, pode abrir caminhos de reflexão, mas precisa ser lido sabendo o que ele é: uma releitura. Assim, o estudante não confunde tradição com invenção. Por fim, um degrau opcional mais precioso: explorar os textos herméticos encontrados em Nag Hammadi, como o discurso sobre o oitavo e o nono. Ali, vemos a mesma pedagogia hermética em outro registro, ainda mais devocional, quase litúrgico. São textos que mostram que a hermética foi múltipla, atravessou fronteiras, mas sempre manteve a mesma centelha: a elevação do intelecto, a fonte da luz. O estudo verdadeiro, portanto, não é pressa. É caminho. Primeiro as fontes antigas, depois o contexto histórico, só então as releituras modernas. E em cada etapa, não basta ler. É preciso praticar, ler devagar, meditar, anotar, dialogar consigo mesmo. Porque o hermetismo não foi feito para encher a memória de conceitos, mas para despertar a alma adormecida. Conhecer os textos é essencial. Entender o contexto histórico é fundamental. Mas o hermetismo não foi feito apenas para ser estudado. Ele foi feito para ser vivido. Hermes não fala para intelectos curiosos apenas. Ele fala para almas que desejam se transformar. A verdadeira prática hermética, ontem e hoje, não se mede por ritos externos, mas pela capacidade de iluminar o interior e refletir essa luz no cotidiano. A primeira prática é a leitura contemplativa. Não se trata de devorar páginas, mas de mastigar palavras. Escolha um trecho curto do Corpus Hermeticum ou do Asclepius e leia lentamente, como quem degusta uma oração. Repita frases em voz baixa, permita que ecoem na mente e observe o que despertam em você. Muitas vezes, a transformação começa não pela informação que chega, mas pelo silêncio que nasce entre uma palavra e outra. A segunda prática é o diário hermético. Ao terminar sua leitura, escreva. Pergunte-se: o que este texto pede de mim hoje? Não busque explicações abstratas, mas aplicações concretas. Mudar um hábito, cultivar paciência, rever a forma de falar com alguém, reorganizar uma intenção. Assim, o estudo deixa de ser apenas teoria e se torna semente de mudança real. A terceira prática é a oração interior. Orar, para Hermes, não é pedir, mas alinhar a mente ao ritmo do cosmos. É elevar o pensamento ao nível do intelecto, até que sua consciência se sinta parte do todo. Esse tipo de oração não depende de palavras, nem de rituais complexos. Depende de atenção. É aprender a reconhecer a presença divina em cada respiração, em cada instante, e deixar que essa presença inspire as escolhas do dia. A quarta prática é a vida ética. Hermes insiste que não há gnose verdadeira sem virtude. Ser hermético não é guardar segredos, mas viver com integridade. É alinhar pensamento, palavra e ação. É cultivar reverência, paciência, justiça e gratidão. É não separar espiritualidade de cotidiano, mas deixar que cada gesto, por menor que seja, se torne expressão da ordem do Uno. Essa é a verdadeira magia hermética. Transformar a si mesmo até que o mundo ao redor sinta o reflexo dessa transformação. Por fim, a prática hermética
também pode se expandir através do estudo em camadas. Primeiro, o texto puro. Depois, comentários de estudiosos. E, por último, comparações com outras tradições. Esse processo impede tanto a ingenuidade quanto o ceticismo vazio. Ele mantém o coração aberto e a mente lúcida, duas asas sem as quais não se pode voar. E, no entanto, é preciso um alerta. A hermética nunca prometeu atalhos fáceis, riqueza rápida ou poderes ocultos para controlar os outros. Quando esses discursos aparecem, não vêm de Hermes, mas de deturpações. A verdadeira prática é humilde, paciente, silenciosa. Ela não oferece espetáculo, oferece profundidade. E essa profundidade, quando cultivada, muda tudo, porque muda o olhar, e quando o olhar muda, o mundo inteiro muda junto. A prática hermética, portanto, é simples e exigente ao mesmo tempo. Ler com reverência, escrever com sinceridade, orar com atenção, viver com virtude, estudar com paciência. Esse é o caminho seguro. Um caminho que não promete atalhos, mas entrega consciência. E consciência é o bem mais precioso que podemos cultivar. Hermes Trismegisto não é apenas uma figura mítica do passado. Ele é um símbolo eterno da busca humana pela verdade, através do Corpus Hermeticum, do Asclepios, da Tábua de Esmeralda e até das interpretações modernas como o Caibalion. Sua voz atravessou séculos, ora clara, ora velada, sempre convidando a mente e o coração a despertar. A hermética nos lembra que o universo não é um acidente cego, mas uma ordem viva, permeada de inteligência. Que o ser humano não é apenas carne e instinto, mas espelho do divino, portador de luz, microcosmo do macrocosmo. Que a queda não é condenação eterna, mas esquecimento, e que a salvação é simples, embora exigente, lembrar-se da origem, renascer em consciência, viver em coerência. O Caibalion, por sua vez, mostra como esse nome ainda ressoa em nossos dias. Mesmo reinterpretado, mesmo adaptado, ele prova que a figura de Hermes continua sendo farol para buscadores modernos. Cabe a nós hoje não confundir, mas integrar, reconhecer o valor das releituras, sem esquecer as raízes que lhes deram vida. No fim, talvez a lição mais profunda seja esta: não há separação entre saber e viver. Todo conhecimento que não se transforma em gesto, em olhar, em escolha, permanece estéril. Mas quando a sabedoria se traduz em ação justa, em palavra clara, em vida íntegra, então Hermes vive em nós. Assim, o convite permanece. Não leia apenas. Medite. Não acumule conceitos. Transforme-se. Não busque atalhos mágicos. Siga o caminho. E lembre-se, aquilo que está em cima se reflete no que está embaixo. Aquilo que está fora se revela no que está dentro. Tudo é um, e você faz parte desse todo. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também busca clareza espiritual e transformação interior. Porque a jornada não termina aqui, ela está apenas começando.